Salve galera, tá começando mais um vídeo do Conversa Automotiva. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. E se você não conhece o nosso Instagram, eu vou deixar o link aqui na descrição, passa lá, segue e fica por dentro de tudo que vai rolar aqui no canal e também das postagens que a gente faz lá. Todo dia é conteúdo 100% automotivo. Então vamos falar de carro. Bom, então o vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre carros elétricos. Semana passada eu dei uma olhada no meu Instagram e fiz uma enquete e a galera pediu que eu fizesse um vídeo falando sobre carros elétricos, dando meu parecer, se eu gosto, se eu não gosto e tal. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Bom, então dando uma lida e também assistindo vários vídeos no YouTube, eu percebi que a galera sempre prega a ideia de que o carro elétrico é o carro do futuro, que as pessoas vão deixar de usar carro a combustão e optar por o elétrico e tal. De fato, isso aí é conveniente porque não há nada mais tecnológico e futurístico do que um carro com a propulsão totalmente elétrica. Então a gente já está caminhando para um passo que ninguém imaginava. Só que essa galera prega uma coisa que eu acho que é muito difícil, é que todo mundo utilize esses carros mais para frente. Ou seja, que todo mundo pare de comprar carro a combustão e opte por comprar carros elétricos. O que eu acho bem difícil porque os carros de entrada que a gente tem aqui no Brasil, que se trata do Jaque EV20, que custa R$130 mil, e o Renault Zoe, que custa R$150 mil, que são considerados os carros de entrada elétricos aqui, são muito caros. Então eu vi a avaliação dos dois e vi que são carros extremamente pelados. O Zoe nem se fala, carro com acabamento 100% em plástico, que tem os bancos em tecido, então eu acho que não valeria esses R$150 mil. Apenas por ser elétrico, fica a pergunta. Então, há quem fique pregando essa ideia de que o carro elétrico vai ser o futuro e tal, mas eu discordo. Como é que uma galera vai comprar carro elétrico se o carro elétrico é esse preço? Até os carrinhos de entrada, digamos assim, que é no caso do Zoe, custa R$150 mil. Então eu acho que a galera nem todo mundo vai poder comprar um carro desse. Então eu acho muito difícil. Mas há quem diga que isso aí é porque os carros elétricos não estão popularizados, que é isso, que é aquilo. De fato, isso aí vai influenciar bastante no preço do carro. Quando ele é uma novidade, ele tem a tendência de ser sempre mais caro, não tem tantos no mercado e tal. Só que, por exemplo, se você for comparar a longo prazo, daqui a 10, 15, 20 anos, os carros elétricos ainda vão ser bem mais caros do que os carros a combustão. Porque isso aí tudo vai depender do projeto do carro. Por exemplo, a gente já fabrica carros a combustão há muitos anos, muitos e muitos anos. Então todo mundo já sabe como é que vai montar um carro a combustão. Todo mundo já sabe como é que monta um carro eficiente, que seja econômico e também seja potente ao mesmo tempo. Então a galera já tem mais ou menos essa base, o que é que precisa, o que é que tem que fazer. Então nos carros elétricos, por mais que a gente já tenha carros elétricos desde a década de 2000, agora que estão começando a se aperfeiçoar, começando a melhorar, então a gente sempre vai ter um alto investimento para poder fazer essas melhorias, para poder estudar mais, para poder desenvolver mais. Então o carro elétrico sempre vai ter essa tendência de ser mais caro do que o carro a combustão. Ou seja, daqui a 10, 15, 20 anos, a gente vai ter carros que vão ser mais populares, os elétricos, com certeza vão ser mais populares, só que se a gente comparar com os carros a combustão da época, eles vão ser bem mais caros, porque igual eu já falei, se agora os carros a combustão já não precisam de tanto investimento, tanto estudo, imagine daqui a 20 anos, então vai ser a mesma receita de mais de 100 anos de história e tal, não tem mais o que inovar. Então os carros elétricos ainda estão nesse processo de inovação. Daqui a 10, 15, 20 anos, os carros elétricos já vão ser bastante diferentes do que eles são hoje, devido a isso aí. Então isso aí vai ser um fator que vai contribuir para que eles sempre sejam mais caros do que o carro a combustão. Por isso mesmo eu digo que nem todo mundo poderá comprar um carro elétrico. Então o que essa galera prega aí, na minha opinião, é um pouco errado. Outro problema que eu vejo em relação aos carros elétricos aqui no Brasil é a falta de estações de carregamento, porque a gente meio que fica limitado, porque os carros elétricos têm uma autonomia média que varia entre 300 até 600 km.
Então a gente fica limitado. Por exemplo, se eu quero viajar para uma cidade interior, não vai ter um tipo de estação de recarga. Então eu fico limitado apenas a usar a tomada convencional, que isso aí é um atraso. Por exemplo, eu pego um carro que tem autonomia de 600 km, eu rodo 600 km, eu tenho que andar com um carregador de tomada convencional, plugo o carro na tomada, espero 12 horas até carregar 100% para poder seguir viagem novamente. Ou seja, isso aí é um pouco de atraso. Então, para quem busca viajar muito, um carro elétrico ainda não é a opção, mas isso é válido apenas para o Brasil. No caso dos Estados Unidos, a cada 20 quilômetros a gente tem um posto de recarga de automóvel. Então você consegue cruzar todo o país usando um carro elétrico. E detalhe, essas máquinas são construídas pela Tesla, se eu não me engano. Eles conseguem dar uma autonomia de 120 quilômetros em apenas 5 minutos de carga. Ou seja, você não demora nada, faz uma pequena pausa e consegue seguir de viagem normalmente. Diferente aqui do Brasil, que você, igual eu já falei, você tem que esperar até 12 horas para poder você seguir viagem com 100% da carga novamente, se você for utilizar uma tomada convencional, que é o mais comum aqui no Brasil, porque a gente não tem tantos postos de recarga. A gente também tem estações de recarga em alguns shoppings da cidade grande e tal, só que fica meio limitado a esse ciclo urbano, o que deixa o nosso país um pouco atrasado, porque a gente está cada vez mais crescendo o número de carros elétricos aqui no Brasil. Não é tanto, mas já está crescendo de um modo bem razoável. E a gente meio que fica limitado, porque devido a gente não ter essa infraestrutura para receber esses carros, então acaba não dando certo. Não são todos os estados do país que tem essas estações de recarga, ou seja, se a galera de uma região X quer comprar um carro elétrico, não pode, porque lá não tem essas estações de recarga. Ou então pode comprar e fica limitado a utilizar o carro na tomada convencional, o que demora muito. Então a gente meio que fica parado nesse processo aí de eletrificação dos carros, porque a gente não tem nenhum tipo de infraestrutura aqui no Brasil. O ideal seria que a gente primeiro fizesse toda a infraestrutura para o país receber esses carros elétricos, já que é o futuro. Então a gente poderia investir melhor nisso aí, porque a gente sabe que é um mercado que está crescendo. As montadoras também poderiam fazer isso, que é o caso da Tesla lá nos Estados Unidos. A Tesla, ela faz as suas próprias usinas de recarga, e que isso aí é uma ação bem interessante, porque como ela faz essas usinas aí, a galera acaba comprando os carros delas e tal, e que é uma jogada bem interessante. E também seguindo essa pegada de ecologia e tal, com carros elétricos e tudo mais, eu encontrei um sistema de propulsão que a Toyota desenvolveu, que eu já até lancei lá na página do Instagram, que é o carro que é o Toyota Mirai, que tem um motor que é movido a célula de hidrogênio, que é bem interessante. Eu achei até uma opção mais interessante do que os carros elétricos. São carros que são bastante ágeis, porque ele tem um desempenho igual ao de um carro elétrico, devido à propulsão de hidrogênio, que é altamente explosivo. Então a gente consegue ter toda a potência do carro logo nas primeiras rotações, igual o motor elétrico. Então achei bem interessante também. Outro fator que é bem interessante também para o meio ambiente é que o resultado da queima do hidrogênio é resultado em água. Então a gente tem um carro que libera vapor de água pelo escapamento, então zero CO2. Mais um ponto aí para esse tipo de propulsão, que eu achei bem mais interessante do que os carros elétricos também na questão de abastecimento, porque a gente tem aquela mesma média de 600 km, só que o hidrogênio, a cápsula de hidrogênio do carro demora apenas 3 minutos para ser completamente carregada. Então eu achei interessante, porque isso aí possibilita que o condutor não se atrase se ele está fazendo uma locomoção, uma viagem e tal. Isso aí não gera nenhum tipo de atraso. E uma questão bem interessante também seria a questão de você poder abastecer o carro, porque como a gente tem o hidrogênio, que é um combustível, então a gente poderia ter mais um tipo de combustível nos postos. Por exemplo, a gente já teria gasolina, diesel, etanol e também o hidrogênio. Então seria uma opção bem interessante para poder incluir na gama de combustíveis esse tipo de combustível, hidrogênio. Então eu acho que seria até mais fácil da gente colocar mais um tipo de combustível nos postos que já existe, do que a gente ter que construir até
outras redes de postos de recarga para carros elétricos. Então eu achei essa proposta bem mais interessante. E sem contar que para quem é purista, que acha que é importante o carro ter um motor, sentir o carro, trocar de marcha e tal, seria um ponto interessante porque o carro teria um motor convencional, só que o seu combustível seria um combustível limpo, que em vez de gerar qualquer tipo de gás que venha a causar danos para o meio ambiente, ele ia estar liberando água. Então não tem nenhum tipo de contraindicação desse carro. Então, dando meu parecer sobre os carros elétricos, eu acho que é uma opção bem interessante para o futuro, não agora, porque como eu já falei, a gente não tem infraestrutura para receber esses carros até aqui e a gente fica meio limitado a viver em centros urbanos e tal, cidades grandes, e também fica limitado a não fazer viagens. Então eu acho que primeiro a gente teria que pensar em receber uma infraestrutura melhor para depois começar essa onda de carros elétricos a chegar aqui. Então a galera está meio que colocando a carroça na frente dos burros e não é bem assim. A gente sabe que está enfrentando uma crise grande também, que os carros estão bem caros. Então eu acho que o momento ideal seria esperar tudo isso passar, ter uma infraestrutura melhor para poder a gente ter um grande comércio de carros elétricos. Não é uma opção ruim, é até muito interessante a gente conseguir produzir carros que não gerem nenhum tipo de dano ao meio ambiente. Eu acho bem interessante isso, essa pegada. Então, mas eu acho que primeiro a gente tem que fazer isso. Então, se eu gosto ou não gosto, eu gosto sim também dos carros elétricos. Eu acho uma opção bem interessante, embora, como eu já falei também, a gente tem algumas opções mais interessantes, que é do caso do Toyota Mirai, que é movido a hidrogênio. Então esse foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, deixe seu like, comente e compartilhe. Forte abraço e até a próxima semana.